O assunto agora é o orçamento da União. Estamos aqui no mês de março, metade do mês de março, e ainda não há um orçamento votado para 2025. O exercício financeiro é este. O orçamento deveria ter sido aprovado no final do ano passado para nortear gastos e investimentos nesse ano, feito pelo governo federal, porém isso não aconteceu. E a regra é, para que o governo possa continuar as suas atividades, ele leva em consideração aquilo que foi aprovado no ano anterior. O problema é que geralmente há uma perda, um déficit, um descompasso entre as realidades do ano passado e desse ano, no caso. O deputado federal Merlong Solando, do Partido dos Trabalhadores, fez críticas ao Congresso Federal pela demora nos deputados em votarem essa lei, que é a Lei Orçamentária Anual da República. O texto que deveria ter sido votado em dezembro do ano passado, até o momento, nem sequer foi analisado. A minha expectativa é grande. Eu acho que o Congresso já está faltando com a sua responsabilidade perante o Brasil. O ano passado houve uma série de justificativas. Havia ainda uma indefinição em relação ao valor do salário mínimo, em relação à questão de como ficariam as emendas a partir do Supremo Tribunal Federal. Isso tudo já foi definido, de modo que o país já está tendo prejuízos em razão da falta do orçamento. O governo federal está administrando com apenas 1/18 de cada mês do orçamento do ano passado. Os órgãos estão tendo falta de recursos para custeio de atividades básicas. Então não há mais desculpa. O Congresso tem que votar o orçamento ainda dentro do prazo de vigência dessa comissão, que é até o dia 31 de março. Olha só, então é feita uma espécie de projeção do que foi feito de gasto no ano passado para se fazer aí essa correlação, como explicou o deputado federal Merlong Solando. O deputado federal Júlio César falou sobre a expectativa do orçamento ser votado já na próxima semana. Foi uma grande negociação. O Ângelo Coronel, senador da República, do nosso partido, teve uma grande articulação no comando do partido, das lideranças e de todos os partidos, junto com os outros ministérios, e nós esperamos que na próxima semana seja aprovado. Eu estou no 7º mandato, é a segunda vez que acontece aprovar orçamento já no ano da sua execução, sempre no ano anterior. E essa expectativa é muito grande, principalmente aqueles que precisam para fazer investimentos, para continuar as obras já iniciadas. E é muito importante que se aprove, seja promulgado, sem vetos, porque se houver vetos nós vamos derrubar, e passe a ser implantado logo em seguida, talvez no mês de maio. Olha, a gente olhando assim, né, a gente imagina o quanto é, vamos dizer, urgente. Olha, como é que os parlamentares fecham o ano sem a aprovação do orçamento? Realmente você olha para isso e vê com preocupação esse cenário. Mas isso, na verdade, revela a complexidade das relações políticas, das relações de siglas partidárias, da eleição de prioridades, da escolha de prioridades, do trâmite burocrático dentro das comissões. E só vê o Brasil não parar porque existe essa norma de projeção, né? Você fazer uma espécie de reflexo do que foi ano passado, em termos de autorização de orçamento, e projetar para esse ano. Agora, Elivaldo Barbosa, o ideal, no mundo ideal, seria interessante que o ano terminasse com o orçamento aprovado para não travar o Poder Executivo, né? É o que diz a lei, inclusive, né? Determina a legislação em vigor a esse respeito. Às vezes, quando não dá tempo votar até o dia 31 de dezembro, fica ali até a primeira semana de janeiro. Já aconteceu isso várias vezes, eu me recordo bem. Mas nós já estamos terminando, é o primeiro trimestre do ano de 2025. Passou janeiro. Só suspende ali aquelas férias, adia um pouco as férias. E às vezes o Congresso nem entra de recesso. Recesso, já vai direto. A legislação é bem clara. O Congresso só entra no recesso após a votação do orçamento. Isso, eu não entendi até essa situação. O fato é que a situação complicou por causa da crise de poderes em função das ações judiciais do Supremo Tribunal Federal em torno das emendas parlamentares ao Orçamento Geral da União. Isso pesou. Isso gerou uma lacuna muito grande que atrapalhou muito a tramitação do orçamento lá no Congresso Nacional. Aquela oportunidade, aquilo não foi tratado pelos parlamentares como uma decisão técnica, mas uma decisão política. Então isso pesou, interferiu. E o prejuízo foi da nação.
O Brasil perdeu com isso, está perdendo com isso. Então nós já vamos entrar na segunda quinzena de março. E há, de fato, essa expectativa, a sessão marcada para a próxima semana, dia 19. Inclusive o mandato do presidente da Comissão Mista do Orçamento, Júlio Arcoverde, que termina agora essa semana, foi prorrogado por mais uns dias para que ele conduza na comissão a votação da lei orçamentária e encaminhe para o plenário do Congresso Nacional, já que quem aprova é uma sessão conjunta Câmara e Senado. Exatamente. E essa queda de braço, Elivaldo, entre a esfera jurídica e a esfera legislativa, ela trouxe a consequência de justamente haver esse atraso. A proposta é que seja lido no dia 18 de março e votado no dia 19. E pelo que eu pude conversar, inclusive, com o presidente da comissão, existe, inclusive, essa dúvida de como que será feita a distribuição. Por quê? Porque o governo federal ele enviou um ofício nessa semana a respeito dessa redistribuição do Bolsa Família, a polêmica que a gente tratou ontem, de que, na verdade, não é um corte, é uma redistribuição de verba. Mas o que se coloca em pauta é como que foi interferido essa briga por espaços políticos e por posicionamentos políticos diretamente no mecanismo público, como que isso afeta esse funcionalismo do Estado, e quando eu falo Estado, é a União como um todo. E a respeito disso, também foi aprovado ontem. Então, essa pendência, ela já foi sanada, em partes, mas foi sanada. Ontem, no Congresso, foi aprovada as mudanças referentes aos pedidos do STF em relação a emendas parlamentares, ou seja, a ideia é trazer mais transparência, ter ali uma equanimidade em relação à distribuição, ou seja, os municípios têm que ser beneficiados de forma mais isonômica possível. Não é sempre que vai ser, mas a ideia é que seja. Então, foi aprovado já ontem, então a partir de agora deve ser mais fácil finalizar essa votação para o dia 19, até porque, como você disse, Elivaldo, não tem como continuar, passado o terceiro trimestre, sem ter um orçamento votado. Então, a ideia é que seja já encerrado esse assunto. Passado o terceiro mês ou o primeiro trimestre, né? Isso. Esse mês de março. Enfim, vamos aprovar o orçamento para ser executado aí nos próximos meses, nos próximos 9 meses, né? E o deputado federal Francisco Costa diz que após essa votação do orçamento, a Câmara vai começar a construir uma PEC para manter vagas federais no Piauí e está lamentando os impactos dessa medida. Isso mesmo. O estado do Piauí, que tem hoje 10 cadeiras para deputado federal, pode ficar com 8, se não for feito nada. E a quantidade de deputados estaduais pode cair de 30 para 26. 30 para 26. Não. É isso para mesmo. 24. Não, perde 6, fica 24, correto. Exatamente. Que são 30 para 24. Perfeito. Exatamente, perde 6. Essa mudança tem impactos e foi provocada pela análise dos números do IBGE de 2022. O deputado Francisco Costa fala a respeito da necessidade dessas discussões. O nosso entendimento é que, para resolver esse impasse, a saída é aumentar a quantidade de vagas, né? No mínimo 14 vagas, que é a quantidade de perdas que teriam alguns estados. Então, a ideia do projeto é que os estados que perderiam essas vagas mantenham, mas também sem prejuízo para os que têm direito de aumentar. Então, para isso, teria que aumentar a quantidade, hoje são 513, ficar no mínimo aí 527. Então, essa é a proposta que está lá em discussão. O entendimento que a gente percebe é que tem previsão para a próxima semana votarmos o orçamento na comissão mista de orçamento, com perspectiva também, ali até dia 20, está votando na sessão do Congresso Nacional, e limpada essa pauta que é prioritária, a formação das comissões e também a votação do orçamento, logo na sequência, entendo que esse projeto será prioridade lá de discussão na Câmara, e para poder ter tempo hábil de ser votado na Câmara, ser votado lá no Senado, que trataria-se de uma PEC. Então, essa é a discussão que a gente precisa realmente se debruçar, porque o prejuízo para o Estado do Piauí é muito grande. São 2 cadeiras de deputados federais, com repercussão na Assembleia, que passa a perder 6 cadeiras. Isso acaba tendo perda de representatividade, a perda de recursos para o Estado do Piauí. Nós estamos lutando por essa permanência e vamos ficar acompanhando até o prazo que nós temos, que é até o meio do ano. Eu não sou advogado, não sou eleitoralista, né? Eu advogado eleitoralista, não trabalho no ramo do direito, mas tem uma questão, que não tenho uma certeza, mas uma questão. Penso eu que essa discussão tem que acontecer até outubro deste ano, já que a regra precisa ter 1 ano de antecedência para valer para as eleições de 2026. Isso, perfeito. Então, pode ser que alguém entenda que, por ser uma emenda à Constituição, tenha outro valor do que não seja igual da legislação eleitoral. Mas na legislação eleitoral
mudança só vale se aprovado, discutido até outubro do ano anterior ao processo eleitoral. Não sei se vai valer para a PEC, aí os especialistas dirão. Mas até isso, eu acredito que os deputados tenham que pensar, considerando aqui o estado do Piauí, porque pode ser que essa discussão seja levantada. Olha, Joelson, a situação é o seguinte, se nada for feito, o que vale é o que está decidido. E sabe o que está decidido? O Piauí tem 2 deputados federais e 6 estaduais. Essa é a decisão. A decisão não é que vai ser tomada, vamos discutir essa questão, vamos lutar por... A discussão é se vai mudar a decisão. Se vai mudar a decisão. A decisão está aí. A decisão já está tomada. A decisão é para o TSE estabelecer lá um documento com base em decisão do Supremo. Então, para se fazer alguma coisa, tem que se mudar a decisão. Então, o que está valendo hoje para 2026 é que o Piauí, por exemplo, terá apenas 8 deputados federais e 24 estaduais. Se não me engano, o Ceará ganha 1, Paraíba perde 2. Qual é a luz que aparece assim lá no finalzinho do túnel? O presidente da Câmara Federal, Hugo Mota, que é da Paraíba, perde 2 deputados federais, está tentando uma articulação junto ao Supremo para modificar a decisão, acrescentando o seguinte item. Olha, quem ganha, leva. Agora, quem perde, não fica derrotado, mantém o que tem. Só tem ganhadores, né? É. Por isso ganha ou que... empata. Ganha e empata. Por isso que existe, inclusive, também esse acréscimo de 14 deputados, porque Isso, não seriam perfeito. apenas os deputados do Piauí. Tem outros estados como Paraíba, o próprio Pará, Rio de Janeiro, que iriam perder também esse número por conta da estabilidade da população, de acordo com o censo de 2022. E essa discussão, ela tende a ser política, mas essa discussão eleitoralista, Joelson, teve o tom também do Supremo, que deu um prazo para a Câmara. Então, até julho, a Câmara Federal tem essa disponibilidade de fazer essa execução, de mudar a lei, o Código Eleitoral. Mas, para isso, precisa ter uma unanimidade, ou pelo menos uma maioria, em referência a essa votação. Senão, o STF ele interfere e vai manter a decisão que foi já colocada, que é perder. Olha, vamos detalhar isso, tá? Na semana que vem, é importante. Por que o Supremo Tribunal está determinando julho, né, até julho, para esse debate? Porque pode ser que ele leve em consideração, sei lá, o período do início da campanha eleitoral. E para dar tempo, a anualidade, que é para dar tempo o TSE normatizar essa decisão. Vamos detalhar tudo isso. Inclusive falar a respeito desse aumento no número de vagas, que deve ir para 527 deputados. 527 a ideia. Vamos trazer tudo isso semana que vem. Compromisso firmado entre nós aqui? Pode ser. Pode ser. Tenho que falar com o STF também. Um abraço, Lívia. Grande abraço para você. Até segunda-feira. Aliás, hoje, 6h30 no Jornal Cidade Verde. Exatamente. Até mais tarde, até segunda. Estaremos aqui. Elivaldo Barbosa. Boa tarde, até segunda. Boa praia, Lívia. Mas tu, Elivaldo, tu fala todos os meus segredos ao vivo. Você, a Lívia na praia, Parnaíba, não importa onde esteja, vai acompanhar a decisão do Campeonato Piauí. Eu estarei no estádio. Jogos de semifinal que acontecem no final de semana. Sábado e domingo tem semifinal, você acompanha ao vivo na Cidade Verde. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.